Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo para mais um webinar. Hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho é a essência do líder ocupando a liderança, o maior desafio desse momento de crise. Então, o foco é entender o que é a essência da liderança, né, do líder, e por que a essência do líder deveria estar na posição de liderança, tomando as decisões mais importantes que o líder tem à sua frente nesse momento. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns slides para a gente tentar entender esse tema. E no final, eu vou abrir um espaço para perguntas e fazer um exercício relacionado a esse tema com um dos participantes desse webinar, ok? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho do tema de sustentabilidade global. Quais os grandes temas na mesa, né, dos líderes globais e dos líderes organizacionais nesse momento. Então, questões relacionadas à poluição, todos sabemos, né, inclusive com o lockdown, a quarentena, quanto a qualidade, né, do ar, da água, da natureza de forma geral melhorou nesses últimos meses e como a nossa forma, né, a nossa economia, né, a maneira como nós lidamos com questões de poluentes, como é que elas têm levado aí a várias regiões do mundo a sofrer drasticamente resiliência energética, né? Formas de busca energética, novas formas estão surgindo nos últimos anos, entre energia solar e energia eólica. Pandemias agora é um tema extremamente importante que a gente está vivendo. Algumas pessoas falaram alguns anos atrás que a gente estaria vivendo como esse, mas poucas pessoas levaram a sério, né, a recomendação desses especialistas. No momento, a gente está vivendo uma questão grave relacionada justamente à disseminação da pandemia do Covid-19. Extinção de espécies, né, todos os anos catalogados as espécies que desaparecem do planeta. Isso empobrece, obviamente, muito a própria vida humana. Ciência alimentar, como alimentar praticamente 7,5 bilhões de seres humanos. Esse é um desafio cada vez maior. Gestão de resíduos, né? Poluição principalmente dos mares, dos rios, da própria terra, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão nos próximos anos? Redução da pobreza sempre foi um tema importante, mas continua sendo importante porque o número de pessoas que não têm acesso ao básico vai aumentando. Escassez de água, né, é um tema recorrente, tem se intensificado nesses últimos anos. Mudança climática é um tema que está na pauta aí de grande parte dos líderes, embora também haja negação, né, por algumas lideranças, por não conhecerem profundamente os dados, né, relacionados a esse tema. Desastres naturais, principalmente em algumas regiões do mundo, eles se repetem, geram, né, grandes dificuldades. Economia global, nesse momento, seriamente impactada pela questão pandemia, né? Como é que a economia vai se recuperar nos próximos anos? Como é que o capitalismo vai se reinventar? Todos são temas que estão sendo discutidos e, obviamente, a gente não tem uma resposta concreta sobre essa questão. Terrorismo global também um outro tema está aí sempre sendo discutido e, obviamente, que também oferece uma grande ameaça ao bem-estar coletivo. Dentro de tudo isso, eu separei uma frase, né, do Einstein, que muitos de vocês conhecem. Os problemas significativos que estamos enfrentando não podem ser resolvidos no mesmo nível de consciência que foram criados. Então, grande parte desses problemas são gerados pelo nível de consciência das pessoas, especialmente dos líderes que estão em posição de poder, principalmente nos países mais poderosos do mundo, né? Principalmente o grupo G7, né? E esses líderes, obviamente, pelo seu nível de consciência, tendem a reproduzir vários desses problemas. Então, o nosso desafio é como levar os líderes, tanto de empresas, né, da área privada, quanto da área pública, a expandir o seu nível de consciência, conseguir trabalhar essas questões a partir de um outro patamar, de um outro estágio de consciência. Quais são os impactos dessas questões na área dos negócios, né, na área das organizações? Obviamente que elas geram maior risco e incerteza, né, ao próprio ambiente de negócio. Tomar decisões hoje em dia difícil,
porque o número de variáveis, né, de incertezas, de desconhecimento, né, sobre os próximos meses, o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer na saúde, é tão grande que os líderes têm muita dificuldade de tomar decisões no seu dia a dia dentro do âmbito das suas responsabilidades, né? As mudanças mais rápidas, tanto sociais, econômicas e tecnológicas, isso já estava acontecendo pré-Covid, mas agora, com a pandemia, esse processo vai acelerar profundamente e talvez não necessariamente numa direção que a gente gostaria, né? A gente tem visto aí o recrudescimento, principalmente do autoritarismo em várias regiões do mundo, em vários países, inclusive no nosso país, com consequências que a gente ainda não consegue avaliar. O nível de competição entre os países que já estava alta tende a aumentar, obviamente, porque os mercados diminuindo, a tendência é a competição por esses mercados que se tornaram menores aumentar. Crescente complexidade, né? Um mundo, obviamente, cada vez mais complexo, interdependente, cada vez mais a gente depende de outras pessoas, de outras organizações, produtores rurais, pessoas que trabalham com comércio, tudo isso interrelacionado, área bancária, financiamento, tudo isso interligado, interrelacionado. Então, não existe nenhuma entidade isolada que tenha domínio sobre toda essa cadeia de relações. E a ética e a opinião pública influenciando cada vez mais as decisões corporativas. Então, atualmente, qualquer deslize, né, que uma organização faça, qualquer deslize que um líder faça, uma decisão não ética, uma decisão não pautada em valores, né, não pautada naquilo que a opinião pública considera como correto, tem um impacto imediato sobre os negócios, que as informações, elas são praticamente imediatas. Todas as pessoas que têm acesso à internet têm acesso às informações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo. Dentro desse contexto que eu estou comentando com vocês, o Richard Barrett, né, um consultor britânico, trabalha com cultura e liderança já há vários anos, construiu o modelo dos 7 níveis de consciência, né, individual, da liderança, da organização, e também construiu várias ferramentas para medir o nível de consciência de indivíduos e organizações. Ele, alguns anos atrás, definiu alguns princípios. Quais seriam os princípios, os novos princípios dos negócios dentro desse âmbito que a gente acabou de comentar? O primeiro princípio dele, que ele definiu, é o do capital cultural, né? Ele comentou que o capital cultural é a nova fronteira da vantagem competitiva. O que é capital cultural? Está ligado, obviamente, à cultura da organização. Só lembrando, né? A cultura é o conjunto de valores, crenças, regras, práticas que definem como a organização funciona. Então, o capital cultural é a qualidade, é o valor que a cultura da organização entrega para o cliente, entrega para a organização. E aí tem uma frase muito interessante que ele comenta, que é: quem você é e o que você acredita é tão importante quanto a qualidade dos produtos e serviços que você vende. Então, antigamente, era o foco da organização era desenvolver um produto, um serviço e vender esse produto ou serviço, com pouquíssima preocupação sobre o como isso era feito. Só que esse como, atualmente, virou, talvez, até mais importante do que o próprio produto ou serviço. É necessária uma integração entre estratégia, marca e cultura. É preciso haver um alinhamento. É o famoso walk the talk. Aquilo que a organização vende para o cliente, ela precisa estar vivendo internamente com seus próprios funcionários. E esse é o papel da cultura, cada vez mais importante. O Richard Barrett tem falado continuamente sobre isso. O grande diferencial das empresas, cada vez mais, é a sua cultura, a sua maneira de fazer, né? A sua maneira de se relacionar com clientes, fornecedores, funcionários e a sociedade de forma geral, com base em valores e crenças muito claras, né, muito positivas, muito alinhadas com o desejo tanto daqueles que trabalham na organização quanto daqueles que compram e vendem os seus produtos. Então, esse é o primeiro princípio dos negócios dentro desse novo âmbito. Capital cultural é a nova fronteira da vantagem competitiva.
O segundo princípio tem a ver com medição, mensuração. Medir é essencial. Se você pode medir, você pode gerenciar. E o Richard Barrett e o grupo de especialistas falam com ele no Barrett Value Center. Eles desenvolveram nesses últimos 25 anos uma série de ferramentas, né, de instrumentos de medição que ajudam líderes e a organização a entender qual o nível de consciência desses líderes, grupos de liderança, dos funcionários, das equipes e da própria organização. Em que estágio de consciência, dentro do modelo dos 7 níveis de consciência, aquele indivíduo, aquele grupo ou aquela organização está. Isso tem um benefício muito grande, porque ao reconhecer em que estágio de consciência você está, né, e qual é o nível de alinhamento de valores ou desalinhamento de valores que existe dentro da sua organização, você pode criar um plano de ação para você alinhar a sua cultura, para você definir qual é a cultura que você quer para aquele grupo ou para aquela organização. E tendo essa informação, alinhar com a estratégia de negócios que você desenvolveu. Isso tem um valor estratégico, né, e financeiro muito grande. Por quê? Muitas empresas, elas funcionam com base em culturas muito entrópicas. Entropia é um conceito interessante, né? Ele vem da engenharia, vem da física, mas dentro da área cultural significa a quantidade de energia que você coloca no trabalho que não ajuda, né, a atingir os objetivos que a organização quer. Né? Entropia é toda a energia que você usa de forma disfuncional. Por exemplo, investindo energia na competição interna, na retenção de informações, excesso de burocracia, excesso de hierarquia e assim por diante. Então, quando você mede a cultura da sua organização ou da sua equipe de trabalho, um dos resultados que você tem justamente qual é o nível de entropia desse grupo ou dessa organização. E tendo essa informação, você é capaz de trabalhar sobre essa entropia, né, sobre essa energia que não está sendo utilizada de forma produtiva e recanalizar ela de uma forma construtiva, de uma forma produtiva. E a medição, né, usar os instrumentos de medição de cultura, né, de grupo, equipe e liderança, ajuda você a ter uma referência onde você está, onde você quer chegar e qual é o plano de ação que você precisa criar para fazer essa transição, né, entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, esse é o segundo princípio. Medir é essencial. Se você pode medir, você pode gerenciar. Na verdade, essa é uma frase de Peter Drucker, tem 25 ou 30 anos já, né? E o Richard Barrett utilizou, né, como um dos princípios dentro dos novos negócios, novo contexto dos negócios. O terceiro princípio, sabe que tem uma sequência, é que a transformação cultural começa com a transformação pessoal. As organizações não se transformam, somente as pessoas. Então, mudar a cultura de uma organização, né, gerar mais alinhamento de valores, diminuir a entropia da organização, focar nos valores centrais da organização, alinhamento entre as áreas, tudo isso depende da capacidade ou do desejo de mudança de comportamento das pessoas dessa organização, principalmente dos líderes dessa empresa. Então, a gente não deve esperar que a organização mude, a mudança vem das pessoas, né? Especialmente dos líderes. Se os líderes não estiverem dispostos a mudar, a cultura organizacional não muda. E se ela não muda, obviamente que a organização começa a ter um nível de desalinhamento que gera um custo de produtividade e um custo financeiro que, principalmente nesse período de crise, pode ser fatal para o futuro dessa organização. Então, esse é o terceiro princípio. A transformação cultural começa com a transformação pessoal, especialmente a transformação pessoal dos líderes dessa organização. Quarto princípio, esse eu estou inserindo, né? Como esses princípios já têm mais de uma década, as coisas vão evoluindo. Eu descobri que a transformação pessoal dos líderes começa com a compreensão do sistema interno
né, do líder. Esse é o quarto princípio. E aí o tema de hoje justamente é esse. O que é o sistema interno do líder? E como é que o líder pode ganhar mais consciência do seu sistema interno? E aí na frase de baixo eu explico um pouquinho mais sobre isso. Os líderes se transformam na medida em que ganham consciência das suas partes e se conectam com suas essências. Parece aí duas palavras, né, que geralmente não são utilizadas na área do desenvolvimento de liderança, mas que eu estou trazendo, eu considero elas essenciais para o desenvolvimento de liderança a partir dessa crise do coronavírus. Com essa crise, os líderes precisam cada vez mais se conectarem com a sua essência, né, com aquilo que eles realmente são, com a sua consciência interna. Eles precisam estar alinhados com os valores que eles consideram os mais importantes, né, para que eles tenham sucesso, sustentem a sua integridade pessoal e profissional como líderes. E para isso, eles precisam entender, né, como funcionam as partes dentro do seu sistema e como gerenciar essas partes. Como é que os líderes podem se conectar mais profundamente com aquilo que eles são, com seus valores centrais, com a sua essência, aquilo que eles realmente são. E aí eu queria apresentar para vocês o psicólogo Dick Schwartz, um psicólogo norte-americano. No início da carreira, ele se formou em terapia familiar e trabalhou muitos anos como psicólogo terapeuta, usando essa metodologia. E ao perceber as limitações, né, dessa abordagem terapêutica, ele começou intuitivamente a desenvolver a sua própria abordagem, que ele chamou mais tarde de Sistemas Familiares Internos, IFS, Internal Family System. Desde o início da década de 80, ele tem desenvolvido essa metodologia e atualmente essa abordagem é uma das mais populares e que tem mais crescido, né, em termos de formação de terapeutas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E quando eu conheci o trabalho dele há 6 anos atrás, eu percebi uma conexão imediata, né, uma aplicação imediata com o trabalho de coaching, seja ele coaching profissional, coaching de liderança ou mesmo coaching pessoal, qualidade de vida, melhorar as relações. Então, essa abordagem, ela está tendo muito sucesso, primeiro porque ela é rápida, né? Ela rapidamente entende como o nosso sistema funciona, quais são as forças e limitações do nosso sistema interno, constituído de partes, eu já vou falar sobre isso, e qual é a metodologia absolutamente inovadora, não tem relação com nenhuma outra abordagem psicológica, e como é que essa abordagem ela pode ser muito útil para o âmbito de desenvolvimento de liderança, aconselhamento profissional e também coaching pessoal. Atualmente, ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Harvard Medical School e é o líder dessa nova abordagem terapêutica e de coaching chamada Psicologia das Partes ou Sistemas Familiares Internos. E que eu tenho mudado um pouco a nomenclatura, até para tornar ela um pouco mais digerível, né? Para o âmbito organizacional, eu tenho chamado de abordagem de gerenciamento das partes. O que significa isso? Primeiro, o reconhecimento cada vez mais forte, né? Mais recente, antigamente não se falava muito, sobre o conceito de multiplicidade. O que é a multiplicidade? É a compreensão de que o nosso mundo interno, nosso eu, nossa personalidade não é única, é formada por vários eus ou subpersonalidades, né? Personalidades, cada uma delas com motivações, emoções e sentimentos próprios. Isso é um pouco assustador no primeiro momento, mas aos poucos você começa a perceber que o mundo interno realmente ele é múltiplo, né? A ideia de uma personalidade única, um único eu, ele não se sustenta. Ele é um mito, né? Uma ficção, né? Quando você olha por seu mundo interno, primeiro você vê ele continuamente mudando. Uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você está positivo, otimista diante da realidade, outro momento você está mais pessimista. Essa variação contínua dos estados internos, ele é um reflexo justamente dessa multiplicidade. Né, o fato de que a cada momento, dependendo do estímulo externo ou interno, diferentes partes
do seu sistema podem ser ativados e, se você não estiver atento, você é dominado ou se identifica com essas partes como se fossem você, né? Como se fossem a sua identidade final, a sua identidade única. Como é que você identifica Deus? Através dos pensamentos. Um conjunto, uma sequência de pensamentos geralmente faz parte de uma parte, né? É uma parte pensando dentro de você. Ou dos diálogos internos, em que pode ter uma, duas ou até três partes diferentes ruminando, né? Discutindo um assunto ou em conflito em relação a algum assunto que você está vivendo. Então, uma maneira de você identificar partes, uma delas, existem outras, é identificar pensamentos e qual é o diálogo interno que está sendo sustentado dentro de você nesse momento. É a maneira como a gente funciona e não sinal de patologia, né? Existe ainda uma ideia mais antiga, errônea, de que uma pessoa que tem várias partes, várias personalidades, é uma pessoa com algum problema mental. Hoje em dia, a gente sabe que isso só é verdade quando essas partes se tornam extremas, o que significa essas partes não têm conexão entre si, né? A gente chama pessoas com múltipla personalidade, o que é diferente. Tá? Aqui estamos falando de eus que continuamente emergem dentro de você, mas você consegue, de alguma maneira, conectar esses eus e dar uma certa coesão a esses diferentes eus no seu dia a dia. Uma questão importante é quando a gente ganha consciência das partes que influenciam nossas atitudes e comportamentos, nós somos capazes de tomar melhores decisões e aumentar a eficácia de nossas ações. Quando eu conheci o trabalho do Dick Schwartz, imediatamente eu percebi que esse trabalho pode ter um impacto extremamente benéfico no campo profissional, no campo do trabalho, né? Os líderes no dia a dia, eles são pressionados, né, por várias situações diferentes, vários stakeholders diferentes, com necessidades diferentes, e obviamente que se eles não têm a compreensão desse mundo interno composto de partes, as decisões e a eficácia das ações desses líderes pode deixar a desejar. Então, conhecendo essa abordagem, aprendendo como lidar com essas partes, pode realmente ser um grande aliado para os líderes, para os gestores, para os gerentes, pessoas que tenham uma pequena equipe ou uma grande equipe e pode fazer a total diferença na vida dessa pessoa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa apresentação. Quais são as grandes descobertas que o Dick Schwartz fez na medida em que ele intuitivamente ganhou consciência das partes, do sistema de partes e como elas funcionam dentro de cada um de nós? Primeira coisa que ele descobriu: todas as partes têm uma intenção positiva. Mesmo quando a gente olha de fora, né, e vê uma parte sabotadora em nós ou em outra pessoa, por exemplo, né, imagina que eu sou uma pessoa obesa e estou querendo emagrecer. De repente, me vejo abrindo a geladeira no meio da noite para comer um doce, ou um bolo, ou uma torta. Olhando de fora, você fala assim, nossa, que comportamento sabotador, negativo, destrutivo. Mesmo esse comportamento tem por trás uma parte que tem uma intenção positiva. Por exemplo, diminuir o nível de ansiedade daquela pessoa naquele momento. Geralmente, quando a gente tem um comportamento desses, você não está se sentindo bem, você não está se sentindo no seu melhor, você não está alinhado com a sua essência. Sempre que você está sendo dominado por um comportamento compulsivo, geralmente por trás existe algum mal-estar, algum incômodo emocional. Então, essa seria a intenção positiva dessa parte. Ajudar você a se libertar, pelo menos momentaneamente, daquele mal-estar, daquele incômodo, daquela carência, daquele vazio, né, daquela angústia. Então, essa é a intenção positiva. Mas utilizando estratégias ultrapassadas e distorcidas. Por quê? Essas partes, não todas, né? Mas muitas delas utilizam estratégias ultrapassadas e distorcidas. Porque essas estratégias foram criadas há muitos anos atrás. Então, por exemplo, se na minha infância, na minha adolescência, eu já senti algum tipo de angústia,
essa parte que me faz comer a mais, né? Ou doces, ou momento errado, numa quantidade desnecessária, provavelmente não é um padrão novo, é um padrão muito antigo. E ele tem uma estratégia que é relacionada à idade em que essa parte foi criada. Então, desde o nosso nascimento até hoje, nos momentos críticos, nos momentos mais importantes da nossa vida, essas partes entram em ação, elas são criadas e elas ficam estagnadas naquele estágio de consciência, daquela idade. Então, 5, 10, 15 anos, 20 anos. Então, as estratégias das partes são correspondentes ao momento em que ela foi criada. Então, muitas das partes que habitam o nosso sistema não têm a nossa idade atual. Isso é importante a gente reconhecer. E é por isso que várias delas, por melhor que seja a intenção, não conseguem nos ajudar, porque a maneira como elas tentam nos ajudar não é adequado ao nosso momento atual, nem aos desafios de vida que nós temos pela frente. Então, a maioria das partes não tem a nossa idade atual. Geralmente, as partes que têm estratégias mais distorcidas são lá do início da nossa vida, 5, 10, 15 anos de idade. Isso explica, por exemplo, grande parte da competição, inveja, ciúme, posse, manipulação que você percebe tanto em ambientes profissionais quanto familiares e amigos. Da onde vêm esses sentimentos negativos ou infantis, inclusive? Vem de parte que estão presas no passado. Não refletem a idade da pessoa, quem ela é hoje. Então, essa incongruência, ela é explicada através da psicologia das partes. Por que uma pessoa de 30, 40, 50 ou até 60 anos de idade, né, o líder de uma empresa, um pai de família, que no dia a dia é capaz de lidar com grandes responsabilidades, em algumas situações age de forma completamente regredida, age quase como uma criança ou um adolescente, porque nesse momento emerge dentro dele uma parte que está presa numa estratégia que essa pessoa utilizou quando ela tinha 7, 10, 15 ou 20 anos de idade. Essas partes, com essas estratégias ultrapassadas, elas ficam congeladas no tempo. E só através do trabalho consciente, com a ressignificação das partes, é que é possível descongelá-las desse período de idade e atualizá-las alinhadas com a idade atual do líder, né, do cliente que você trabalha. Mas essa compreensão, a gente aprende também a não julgar os comportamentos, nem os nossos, nem das outras pessoas. Ele leva em consideração, né, o ideal, que seria todo mundo tendo partes que estão completamente atuadas, né? Mas isso raramente acontece, como eu estou dizendo para vocês. A maioria das pessoas tem dentro de si partes que estão congeladas no passado. E são essas partes que levam a pessoa a fazer coisas que ela não gostaria de fazer, a ter comportamentos que não estão alinhados com os seus valores e que, inclusive, podem gerar, em algum momento, um sentimento de culpa ou vergonha. Então, a compreensão do sistema de partes também ajuda você a não julgar a si mesmo e as outras pessoas, porque você tem um entendimento de que, em alguns momentos, essas partes emergem com muita força, dependendo da situação que você está vivendo, e que é mais benéfico você conversar e entender essas partes do que se julgar. Até porque julgar a si mesmo e julgar os outros é uma outra parte dentro do sistema que a gente chama do juiz ou crítico interno. E entender que cada um de nós está fazendo o melhor de acordo com o seu sistema de partes. Quanto mais maduro, mais integrado é o sistema de partes, melhor é a chance dessa pessoa ser mais profissional, né? Uma pessoa mais empática com as outras pessoas, uma pessoa que compreende as dificuldades ou limitações do outro. O contrário é verdadeiro. Quanto mais imaturo esse sistema, né, mais infantil, mais vitimista é o comportamento desse indivíduo. Então, cada um está fazendo o melhor de acordo com a maneira, né, como o seu sistema de partes está criado, está desenvolvido, está estruturado, né, dentro de cada um. Uma vez que as partes tenham sido alinhadas e integradas, esse é o objetivo dessa abordagem, né, de cura e transformação pessoal e profissional, elas já não precisam mais se comportar de forma
oposta às nossas intenções, valores e objetivos. O que significa? Na medida em que você vai trabalhando com suas partes, entendendo como elas funcionam, vendo o que elas precisam, né? Quais são as necessidades dessas partes, atualizando essas partes em relação à sua idade atual e oferecendo a oportunidade delas assumirem um novo papel dentro do sistema, elas gradativamente vão apoiando e se alinhando com os objetivos e intenções, né, definidas pela sua essência, né, pela sua consciência, pelo eu maior dentro de você. Então, esse alinhamento vai aumentando e, aos poucos, você consegue facilmente ou mais facilmente atingir os seus objetivos com menos esforço, no mais curto espaço de tempo. Isso seria o ideal, né? A gente poder ter clareza de objetivo, clareza de propósito e fazer com que essas partes internas trabalhem todas alinhadas para sustentar esse objetivo e esse propósito. O mesmo objetivo é o que o líder quer dentro de uma organização, né? Quando ele trabalha com uma equipe, ele define um propósito, define uma visão, define uma missão, e um dos trabalhos mais importantes do líder é ajudar as pessoas da sua equipe a se alinharem com essa missão, com esse propósito, com esses objetivos. Mas o desafio é, se ele mesmo não está alinhado internamente, como é que ele vai ajudar as pessoas a se alinharem com o propósito, com o objetivo maior da organização? Obviamente que isso não é possível. Então, uma das regras desse trabalho é para você lidar melhor com o sistema externo, né? Família, amigos, comunidade, organização. Primeiro, você tem que integrar o seu mundo interno composto de partes. Imagem, né? E dizem que imagens falam por 1000 palavras. Parte de cima a gente tem o espaço interno, né? Como se fosse uma sala, né? Onde tudo é possível. Partes podem participar, podem dar a sua opinião, podem expressar as suas necessidades, podem mostrar a direção. E na parte de baixo, o nosso repertório, né? Quantas partes existem em cada um de nós? Dezenas, centenas de partes, né? Todas elas foram criadas em cima das situações de vida que você viveu, mais as referências pessoais, né? Pessoas que foram importantes para você e que também transmitiram as partes da personalidade dela para você. Obviamente que cada pessoa escolhe algumas dessas partes e se identifica com algumas delas e não se conecta com outras. Então, de forma não consciente, desde a infância, a gente vai criando, né, o nosso sistema de partes. Algumas a gente escolheu um pouquinho mais e outras, obviamente, foram impostas, fazem parte, né, do legado da nossa família e da nossa cultura. Um exemplo, queria dar um exemplo só para vocês terem uma ideia como é que funciona essa abordagem. Eu tenho um cliente que, para mim, com a seguinte reclamação: ele era visto como muito julgador, ele julgava muitas outras pessoas e era muito competitivo em relação aos colegas. Ele tinha consciência que essa atitude estava desalinhada com os seus valores e também, ao não conseguir mudar esse comportamento, estava impedindo a ascensão profissional. A chefia da organização via ele como um grande potencial, mas esse comportamento de julgar e competir com os colegas era um impeditivo para ele assumir maiores responsabilidades dentro da empresa. E aí nós começamos a fazer o trabalho, né, interno de identificar o que essa parte queria, qual era a estratégia dessa parte, qual é a razão, por que ela tinha esse comportamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é olha de fora. Não é mais o meu cliente julgador e competitivo. Tem uma parte dentro desse cliente que é julgador e competitivo. Eu vou ajudar o meu cliente a como funciona essa parte. E o que ele descobriu? Que essa parte estava tentando fazer com que ele se sentisse bem consigo mesmo. Essa era a estratégia dessa parte. É igual aquela parte que leva a pessoa no meio da noite a abrir a geladeira, a diminuir a ansiedade, ou medo, ou angústia, carência. Também, o objetivo inicial é, eu quero que a pessoa, né, quem eu me relaciono internamente, quero que ela se sinta melhor. Então, essa parte julgadora e competitiva queria que o meu cliente se sentisse melhor. Veja que são todas estratégias de curto prazo, né?
A ideia é muitas dessas partes, e a gente chama eles de bombeiros, tá? Eles têm uma reação imediata, instintiva, de ajudar o cliente a resolver uma questão prática. Nesse caso, qual era a questão prática? Ela queria que ele se sentisse melhor. Como? Fazendo com que ele se sentisse superior às outras pessoas. Provavelmente ele aprendeu essa estratégia com uma outra pessoa do passado desse cliente. Provavelmente ele viu o pai, ou mãe, ou professor, ou um amigo usando essa mesma estratégia e ele copiou a mesma estratégia e essa parte começou a fazer parte do seu próprio sistema. Uma coisa que o Dick Schwartz descobriu também é que algumas partes são legados familiares. O que significa? Existem partes que são passadas de uma geração para outra. Então, quando você recebe aquela parte, ela já tem um histórico de muitas e muitas gerações. Por isso que algumas partes são tão difíceis de serem modificadas, porque existe um registro muito forte, não apenas pessoal, né, relacionado à sua vida desde o início do seu nascimento até hoje, mas porque as gerações anteriores a você reforçaram essa parte, esse padrão, e até como uma estratégia de sobrevivência. Então, para muitas pessoas, abrir mão de um padrão como esse, embora ele, obviamente, ele é muito negativo, né, para a vida dessa pessoa, desse profissional, lá no mais profundo do nosso subconsciente, ele é visto como uma estratégia de sobrevivência. A não ser que a gente compreenda nesse nível mais profundo, é muito difícil abrir mão de um padrão como esse. Sem essa consciência, ele não seria capaz de mudar esse comportamento, colocando em risco anos de esforço e dedicação. Então, esse é um exemplo interessante. Quantas pessoas trabalham arduamente, fazem um grande esforço, né, estudam, pós-graduação, MBA, se dedicam, mas chega no momento da carreira e fica estagnado. E uma das razões é essa aqui, uma das razões, né? Existe um comportamento ou dois que impedem a pessoa de assumir uma posição mais alta. Em inglês, ele chama de Raymans. De Raymans significa descarrilhadores, né? Então, são comportamentos que tiram o profissional da trilha. Então, ele é competente, ele tem muito conhecimento, ele entrega resultados, mas um ou dois comportamentos impedem que ele possa ser visto como líder completo. Isso, obviamente, tem um custo muito alto, principalmente se o profissional é bastante ambicioso. A maioria das pessoas não consegue mudar seus comportamentos reativos não devido à falta de vontade, mas simplesmente por não conhecer as partes que sustentam esses comportamentos. Esse é o resumo do exemplo que eu dei no slide anterior. Olhando de fora, você fala, nossa, essa pessoa não tem vontade de mudar o comportamento, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa é reativa. Nem sempre. Na maioria dos casos, a pessoa insiste naquele comportamento limitante, sabotador, destrutivo, porque ela não entende qual é a parte que sustenta aquele comportamento e, não compreendendo, ela não tem como efetuar mudanças na relação com essa parte. Por isso que essa abordagem, eu acredito que é o grande diferencial, tanto no processo de transformação pessoal quanto profissional. Ao entender o sistema, ao entender as partes que compõem o sistema, você consegue negociar novos papéis para essas partes que foram tão necessárias no passado, mas que hoje já não estão alinhadas com os seus valores, com os seus objetivos, com o seu nível de entendimento e maturidade atual. Um tipo de relação entre partes muito comum é aquela que a gente chama de drama, né? Muito famoso na área clínica, mas muito pouco conhecido no campo organizacional, que é basicamente o perseguidor, vítima e salvador. Na maioria das situações em que existe uma necessidade não satisfeita, né? Onde existe estresse, né, angústia devido a alguma situação, é muito comum que as pessoas se relacionem a partir do triângulo drama, que nada mais é do que partes em polarização. Polarização significa partes que têm opiniões quase opostas sobre como lidar com uma situação. E é muito comum ter dentro de cada um de nós
uma polarização entre partes. Por exemplo, uma muito comum é o crítico, uma parte criticando você sobre algum comportamento que esse crítico julga errado, e o defensor, né? O defensor que vem para te apoiar ou para diminuir o impacto da fala do crítico. E você pode ficar minutos, horas ou dias dentro de uma polarização e vivendo um desgaste muito grande. O perseguidor e vítima é outra polarização, né? Uma parte que te persegue e outra parte que se sente vítima. O salvador e a vítima também são outra polarização. Um se sentindo vítima e outro tentando ajudar a vítima a conquistar uma posição melhor e sair da vitimização, mas de uma forma não muito adequada. Esse triângulo do drama merece um webinar só sobre ele. Então, só estou dando esse exemplo para você perceber que as partes, elas têm uma vida própria dentro de cada um de nós, com padrões muito bem estabelecidos. A maioria das partes já foram mapeadas. Quando eu comecei a fazer o treinamento nessa abordagem, eu comecei a descobrir que, na maioria das pessoas, tem de 6 a 10 partes principais. 3 estão aqui na nossa frente: perseguidor, vítima, salvador. E, obviamente, depois tem as subpartes, né? Especializações, né? Especializações dessas 6, 8, 10 partes principais. Obviamente, porque o nosso sistema psicológico é muito parecido, né? O sistema mental, e porque a cultura em que a gente vive tem características muito semelhantes. Nesse momento, e aí vamos para o tópico da liderança, e aí entendendo como trabalhar as partes, né? Fazer esse modelo trabalhar também de forma positiva para os líderes. Nesse momento é de vital importância que os líderes estejam conscientes de suas partes e percebam qual o impacto que elas têm sobre seus comportamentos. Por quê? Porque nesse momento de crise, uma decisão errada pode fazer a perder todo um projeto, uma relação com um cliente importante, pode fazer a perder a autoestima ou a motivação de uma equipe, ou mesmo levar uma empresa à bancarrota. Então, um erro mais grave, ele pode ter grandes repercussões nesse momento. Não tem muito espaço para erro nesse momento que estamos vivendo. E aí, obviamente, que a compreensão do sistema de partes, e principalmente as partes que ainda estão presas no passado, para o líder é uma grande vantagem competitiva. Faz com que esse líder que tem essa compreensão possa realmente sobressair e ter muito mais clareza sobre quais são as decisões que realmente estão alinhadas com os desafios que ele e a organização estão vivendo nesse momento. Felizmente, nós não somos constituídos apenas de partes. Felizmente, imagina, se fôssemos só partes, estaríamos aí brigando para ver qual das partes deveria dominar nossas decisões e nossos comportamentos. Graças a Deus, também somos feitos de uma sabedoria interior inata, chamada de essência. Essa sabedoria inata, ela vai emergindo naturalmente na medida em que você trabalha com suas partes, atualiza suas partes e alinha as estratégias e objetivos de cada uma das partes com os objetivos maiores da sua essência. É igual o trabalho dentro de uma organização, né? Faz o alinhamento entre os vários departamentos, entre os vários líderes de uma organização, para que eles apoiem o propósito ou a missão da organização. A gente está fazendo a mesma coisa. Como alinhar partes para que elas percebam o objetivo maior da essência da consciência e trabalhem a favor e não contra esse propósito maior. Isso acontece se formos capazes de conhecer, negociar e integrar as partes. Quando a gente consegue integrar o sistema interno, ou está no processo de integrar o sistema interno, nós descobrimos uma presença interna chamada essência ou consciência. Nós temos no Ocidente dificuldade, né, até de falar sobre o que é essa essência ou consciência. Muitas pessoas buscaram as religiões orientais, os caminhos espirituais orientais, porque eles deixam muito mais claro que a essência ou consciência é o objetivo maior de cada ser humano. A busca mais profunda do ser humano
nesse planeta não é necessariamente por riqueza, acumular materiais, né, bens materiais, ou ter uma família que também é bom, né, ou ter amigos. O maior objetivo do ser humano é ele ganhar consciência de quem ele é ganhar consciência da sua essência ou consciência. Um dos métodos é justamente o trabalho de integração das partes. Isso é uma descoberta do próprio Dick Schwartz, e quando ele começou o caminho nesse trabalho, né, de desenvolver a psicologia das partes, o gerenciamento das partes, ele não tinha conexão nenhuma com nenhuma religião ou caminho espiritual. A descoberta da essência foi natural. Alguns clientes, já depois de um trabalho mais profundo, quando ele perguntava: que parte é essa que está querendo falar com você ou comigo? E o cliente falava: não é uma parte, essa não é uma parte, essa sou eu. O cliente intuitivamente falava isso. E aí ele começou a ler, né, sobre esse assunto e descobriu em várias tradições espirituais, religiosas, o self, né? Self, o eu maior, é o objetivo maior, e é ele que está por trás da personalidade da pessoa. Né? Ele que está por trás dessas partes. É ele que sustenta o nosso mundo interno. E aos poucos você começa a fazer a transição entre essa personalidade constituída de partes e começa cada vez a se alinhar mais com a sua essência ou consciência. É por isso que o título da palestra é A Consciência ou Essência do Líder na Posição de Liderança. Esse seria o mundo ideal. Imagine, todos os líderes tomando decisões com base na sua essência ou consciência. Nós estaríamos num mundo, não sei se perfeito, mas muito melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje. Porque a essência e a consciência é a raiz da sabedoria. É saber a cada momento qual é a melhor decisão para cada situação. E um outro dado interessante é a personalidade, as partes, elas evoluem, elas se desenvolvem. Você pode, através de um trabalho como esse, ajudar essas partes a evoluírem, mas a essência, ela não é criada nem desenvolvida. Ela é. Ela é quem você é. Ela sempre foi assim. Quando você tinha 5 anos de idade, 10, 15, 20, 40 ou 50, a essência é a mesma. A única coisa que muda é a configuração das partes, é a configuração da sua identidade, a identidade física, egóica, a sua personalidade. É ela que vai mudando com o tempo, mas a essência é sempre a mesma, né? Ela não muda, independente do seu momento de vida, o que você está percebendo, sentindo, ela é sempre a mesma. E ela é fonte, né, de paz, tranquilidade, bem-estar, sabedoria, coragem, empatia, compaixão. Todas as grandes virtudes humanas, elas nascem ou são próprias da essência ou da consciência. E é a essência do líder que deveria aprender a conduzir a orquestra interior constituída de partes. Então, objetivos dessa abordagem, né? O Dick Schwartz tem falado muito sobre isso, é self-leadership, a liderança a partir do self, liderança a partir da essência. Então, no estado ideal, no estado de integração, de bem-estar, de autorrealização, é o self que conecta as partes. E quando uma parte é necessária, essa essência, esse self, ele indica para a parte o que precisa ser feito. Numa organização, seria um líder sábio, que sabe o potencial de cada uma das pessoas da equipe e que a cada momento indica, ou seria capaz de indicar pessoas dessa equipe, qual seria o papel dela dentro daquele momento e qual é a força daquela parte que ela pode expressar dentro daquela tarefa ou daquele projeto. Então, aqui o conceito de autoliderança, self-leadership. Veja que em português, autoliderança não é tão forte como self-leadership, porque self em inglês não é só auto, mas é eu maior, eu essência. Em inglês tem uma força maior do que a palavra em português, desculpe. E aqui é uma imagem, né? É a mesma que eu mostrei, só que agora tem um maestro, tem um condutor. Então, na medida em que você vai progredindo dentro desse trabalho, você vai descobrindo que existe uma essência
que é capaz de conduzir, de organizar as partes dentro de você, dando mais clareza, dando mais direção, mais significado à sua vida e aquilo e o teu objetivo maior. E eu diria que esse é um desafio enorme desse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise social e econômica, junto com uma crise política. Então, as referências externas, elas desabaram completamente. Então, as pessoas que estavam apoiadas no mundo externo, né? Trabalho, relacionamentos, entender o que está acontecendo no mundo, né? Até uma conexão política com alguma ideologia. Essas pessoas estão sofrendo muito porque esse mundo está desabando. O que, por um lado, é ruim, porque coloca muitas pessoas em crise, né? E muitas pessoas, inclusive, com depressão, fantasias de suicídio. Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade, porque possibilita que você, através do autoconhecimento, descubra a essência dentro de você. E ao descobrir a essência de você, você se conecta com o significado, né, da sua vida, de quem você é, que não depende de nenhuma condição externa. Isso é muito importante. Ser capaz de sentir o significado da sua vida em qualquer situação, mesmo nas piores. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, ele foi em 39, 40 mais ou menos, médico judeu, psiquiatra. Ele foi internado num campo de concentração, viveu condições horríveis, mas o que ele descobriu é que as pessoas que mantinham essa conexão com o significado da vida, independente das condições externas, eram as pessoas que conseguiam sobreviver àqueles horrores todos. E ele foi uma das pessoas que sobreviveu e ainda escreveu um livro positivo, muito construtivo, sobre como lidar com a questão da existência, como lidar com o significado da vida humana. Como ajudar os líderes num momento tão desafiador, né? Usando essa abordagem. Primeira sugestão, dica ou instrumento que a gente usa, a abordagem que a gente usa, é ajudar o líder a desenvolver a autoobservação. Alguma técnica de mindfulness, meditação, mas de observar o mundo interno de forma desapegada. E não é necessário ficar sentado numa posição de yoga, de pernas cruzadas durante 30, 40 ou uma hora. Isso não é necessário. Mas simplesmente ser capaz de fechar os olhos e perceber o seu mundo interno sem se identificar nem com pensamentos, nem sentimentos, nem reações emocionais. É observar esse movimento, não querer mudá-lo, mas entender que ele acontece a sua revelia. Ele é automático, é um processo que acontece dentro de você, através de você, mas dado por você. Ele simplesmente surge. E você aprende a observar, né, e a perceber padrões. Isso é muito importante. Você começa a perceber que pensamentos, sentimentos, reações emocionais, eles têm um certo padrão. E estão relacionados às partes dentro do nosso sistema interno. O segundo, muito importante, é você aprender a falar pelas partes, como se fosse uma outra pessoa, não a partir das partes, como se você fosse aquela parte e o que ela está sentindo e percebendo dentro de você. Por exemplo, uma parte em mim está com raiva do feedback que eu recebi, ao invés de eu estou com raiva do meu chefe. Percebe a diferença? Uma parte em mim ainda está com raiva daquele feedback que o meu chefe me deu. Ao invés de eu, toda pessoa, né, toda personalidade, estar com raiva dessa pessoa. Só essa mudança já ajuda muito. Você percebe outras partes suas que não estão identificadas com essa raiva. Podem ter outros sentimentos. Outro exemplo. Eu não me sinto, uma parte em mim não se sente importante para o time, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, o time não me inclui, não me envolve nos grandes projetos, me sinto meio deslocado, ao invés de o time me rejeita. De novo, o caso é uma parte que se sente assim. Se você estiver observando o seu sistema interno, você vai perceber que tem partes que não se sentem dessa maneira. Então, é só uma parte, não é você inteiro que se sente assim. Isso ajuda muito, porque gera curiosidade,
tentar entender por que essa parte se sente assim, e aí você começa o trabalho de negociação, né, de diálogo. Por que essa parte se sente dessa forma? O que ela está querendo dizer para mim através desse sentimento? E o feedback focado nas partes do líder, isso é muito importante. Seria uma outra forma de feedback mais avançado, né, do que os atuais, em que você fala para o fulano, né, aquilo que você fez não foi bom, a qualidade do seu trabalho não é boa, ou naquela reunião você não apresentou segurança. Imagina a diferença. Eu percebi uma parte em você agindo daquela, é recebido de uma forma completamente diferente. Claro que antes o líder precisaria entender um pouco essa abordagem, falar o que eu comandado para a sua equipe sobre essa abordagem, porque senão a outra pessoa não vai entender, né? Vai achar que ela está louca, né? Por exemplo, às vezes eu observo que uma parte em você tem dificuldade em ouvir o não. Isso traz mais objetividade à observação. Por quê? Essa pessoa não está o tempo todo, né, tendo dificuldade para ouvir o não. É às vezes e quando uma parte dentro dela emerge. Essa informação é muito útil para quem está ouvindo. Tira aquela questão pessoal, né? Não é comigo, é uma parte em mim. E se isso for feito com empatia, com compaixão, gera a possibilidade de investigar que parte é essa e como ela pode ser ajudada. Num nível mais profundo, a crise atual é uma oportunidade de desenvolver a autoliderança, liderar a partir da essência. Comentei isso uns slides atrás. O mundo todo desabando, o sistema econômico num momento muito difícil, socialmente aqui no Brasil nós estamos num realmente complicado em que a gente não sabe como a sociedade vai se comportar diante de tantos desafios, tanto vazio de líderes, principalmente na área pública. Então existe um grande ponto de interrogação e muito medo. Então, esse é o convite. Ao invés de entrar no medo, né, diria que essa abordagem, ela convida as pessoas e principalmente os líderes a desenvolverem a sua autoliderança, a aprenderem a liderar a partir da essência. E aí eu conectei com uma frase que eu ouço muito e que ela faz muito sentido, né, que se conecta com essa primeira. As situações acontecem para você, não contra você. Então, a gente pode dizer que esse momento que nós estamos vivendo, ele não é contra cada um de nós, a coletividade, embora muitas pessoas estejam sofrendo, muitas estejam morrendo, muitas pessoas vão perder emprego, mas elas não são contra você, elas acontecem para você. E a ideia é como essa situação tão difícil pode nos ajudar a sair de um enfoque mais focado no interesse próprio, as minhas necessidades, o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, o bem-estar da minha organização, e a gente começa a expandir a consciência para integrar o bem-estar de todas as pessoas, o bem comum. Então, no fundo, nós estamos falando como fazer a transição entre o interesse próprio e o bem comum. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa transição no período de abundância. Estamos sendo convidados a fazer essa transição num período de escassez, num período de dificuldade, num período de medo. É um paradoxo, né? Você fala assim, nossa, então a gente precisa viver um medo profundo para se tornar mais consciente da nossa interdependência, da importância do bem-estar do outro para eu me sentir bem também? Às vezes é preciso passar por uma calamidade pessoal ou coletiva para despertar essa consciência de interconexão, essa consciência de que o meu bem-estar depende do bem-estar de todas as pessoas, todas as coletividades. É um aprendizado que o ser humano, e eu me incluo nisso, tem dificuldade de fazer, mas eu diria que ele tá gritando, né? É o grito do momento, né? Então, estamos sendo squeezed, né? Estamos sendo pressionados a trazer o melhor de nós para fora, mas muitas vezes, antes do melhor poder se expressar, o feio, o ruim, né? O lado egoísta dentro de nós, ele precisa também vir para fora, se expressar, para a gente poder olhar para ele. Às vezes, o interesse próprio, ele precisa vir primeiro para fora, trazer as suas garras, né? As suas demandas, para depois processo de integração interno, poder chegar a esse estágio de transição para
o bem comum. O meu bem-estar depende do bem-estar de todas as pessoas e de todos os seres, né? Não só seres humanos, seres vivos. Todos os seres vivos querem viver e querem viver bem. Como é que a gente pode criar uma sociedade que compreenda isso e que torne isso realidade? Através da maneira como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Isso aqui é uma ferramenta, é uma abordagem que eu estou compartilhando com vocês, que eu acho que é muito, muito benéfica. Com todas essas outras abordagens de mindfulness, né, autoconhecimento, comunicação não violenta, trabalho do bar com níveis de consciência, as várias formas de coaching e psicoterapia que a gente tem atualmente, os programas de ampliação de consciência, tudo isso, no fundo, está buscando essa integração, esse bem-estar, esse alinhamento com uma consciência maior, a consciência a partir da essência. Alguns exemplos de partes que podem estar impactando os líderes nesse momento. Eu pego o exemplo de uma consultora, ela da consultoria Egon Zehnder, da Suíça. Ela fez uma pesquisa, ela trabalha com grandes executivos no mundo todo. Ela deu exemplos que eu acho que são muito úteis e reais sobre o que os líderes estão vivendo nesse momento. Então, alguns líderes nesse momento estão dominados por uma parte agradadora. Querem agradar a todos e não conseguem tomar nenhuma decisão. Claro, né? Cada grupo de interesses, cada stakeholder tem necessidades e objetivos de como é que um líder vai conseguir agradar a todos. São líderes que buscam agradar a todos, obviamente que ficam parados e não conseguem tomar nenhuma decisão. E regrediram para o modelo comando e controle. Não conseguem delegar ou confiar em seus colegas e equipe. E eu conheço um líder, tentou nesse momento de crise, entrar nesse modelo comando e controle, e agora essa semana está acamado, né? Não consegue nem levantar, né? De tão cansado, esgotado que ele está por ter usado essa parte dominou, né? O comportamento dele, só que o corpo não dá conta, principalmente se a pessoa também tem outras responsabilidades dentro da família, filhos e assim por diante. Então, a conta ela não permite que delegue ou confie em seus colegas e na sua equipe. Essa parte grita dentro da pessoa. Essa é uma crise, eu preciso estar no controle. Vocês talvez estejam ouvindo essa voz. Se você está ouvindo essa voz, ela vem dessa parte chamada comando e controle. E não tem nada errado. Se ela existe, é porque em algum momento ela já foi útil. A grande pergunta é, ela ainda é útil nesse momento, nesse contexto, no nível de complexidade em que você está vivendo e você precisa tomar decisões, ela está alinhada com o seu conhecimento atual, com o seu nível de maturidade, a sua idade atual? Geralmente não. Então, é importante ganhar consciência disso para você poder refletir qual é a parte, ou se você quer trabalhar a partir da essência para que as suas decisões nasçam desse estágio de consciência maior. Também tem líderes, obviamente, amedrontados, né, com os desafios que as empresas estão vivendo. A parte amedrontada também paralisa, torna a capacidade de decisão do líder muito limitada. E acredita no pior cenário. O medo vem da visualização do pior cenário. Então, quando a pessoa visualiza dentro de si o pior, isso gera medo. E o medo reforça o pior cenário. Agora, imagine que tipo de decisão esse líder vai tomar se ele pensar, se ele imaginar o futuro dessa forma. Tem líderes explosivos, pavio curto nesse momento, né? Por quê? Sentem impotentes. Eles sentem que eles não estão conseguindo mudar a realidade da sua empresa, da sua equipe. Não conseguem aumentar as vendas, não conseguem atrair clientes, não conseguem fazer com que os seus produtos sejam reconhecidos e valorizados. Isso pode gerar esse sentimento de, porra, o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer da minha vida, com o meu trabalho? Mas será que isso ajuda? É a liderança pelo medo, a busca de culpados, né? De novo, o perseguidor entrando pela porta dos fundos. E por último, uma parte catastrófica, fim do mundo, que está ligada com aquela do medo, né? Quando o líder é dominado por essa parte catastrófica, pode espalhar medo, disseminar a esperança. Algumas perguntas para você fazer em relação a essas partes, né? Então, quais dessas partes têm dominado a sua consciência com mais frequência nessa crise? Quais delas
você acredita tem mais dentro de você nesse momento de crise? E quais têm sido as consequências? Quando você se identifica com a parte, tem uma consequência, um retorno imediato. Quais são as consequências? Eu diria que na maioria das vezes você não está muito identificado com essa parte. Quando você está muito identificado com uma parte, você se identifica com ela, você acha que você é essa parte. Acreditando que você é essa parte, você justifica o comportamento dessa parte e não consegue perceber os efeitos negativos, nocivos dessa parte, tanto em você mesmo, quanto nas pessoas à sua volta, ou na equipe ou organização que você dirige. Você justifica, né? Porque você não quer ganhar consciência de que aquela parte não é você. Ela não é você. Ela representa só uma parte dentro de você, uma parte da tua história pessoal que ainda se repete, né, no tempo. Até que ponto você tem consciência dessas partes, né? Como eu comentei, eu acredito que a maioria das pessoas tem pouca consciência dessas partes e do efeito que elas geram no seu entorno, dentro da organização e mesmo em você mesmo como líder. Como você pode saber se você está conectado com a essência? É muito difícil você saber que você está conectado diretamente com a essência. A essência não é um lugar. Ela não fala assim, agora você está conectado com a essência. Fala, você não tem uma referência, não tem pensamentos. A essência, ela é pura energia, energia consciente. Como você sabe que está conectado? Através de determinadas características. Uma delas, está se sentindo centrado nessa crise? Você se sente centrado, né? Se você sente, ok, é um momento difícil, decisões difíceis vão ter que ser tomadas, mas isso não te tira do centro, né? Você não começa a se descabelar, a se desesperar, você consegue ficar consistente, centrado, então provavelmente você está conectado com a sua essência. Você tem conseguido equilibrar coragem com paixão? Coragem para tomar decisões difíceis. Compaixão é o efeito dessa decisão sobre outras pessoas, e se não existe uma possibilidade de você diminuir o sofrimento daqueles que vão sofrer os efeitos da decisão. Como é que eu equilibro coragem para tomar uma decisão difícil e compaixão por aqueles que vão sofrer os efeitos daquela decisão difícil? Você tem se sentido mais lúcido, animado e alinhado com os seus princípios? Pode parecer impossível, né? Nesse momento você se sentir assim, mas não é. Quando você está conectado com a essência, toda situação é neutra e você tenta fazer o melhor dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto. Você não fica comparando com o passado e dizer, puxa, foi tão melhor no passado, eu poderia estar vivendo aquela situação anterior. Você não pensa dessa forma, né? Você se alinha com o momento atual, não briga com ele e se pergunta, o que eu posso fazer de melhor nesse momento? Você se sente mais presente na relação com seus colegas e equipe? Esse é um outro traço da essência, de estado de presença. Presença é, eu estou no aqui agora com as pessoas, eu estou ouvindo a outra pessoa, estou entendendo, a minha atenção está no momento presente ou está no passado e no futuro e eu estou desconectado daquela pessoa que está. Então, o estado de presença também é um sinal de que você está conectado. Seus comportamentos têm gerado mais harmonia e motivação em sua equipe? Harmonia, motivação. Você está conectado com a sua essência, isso gera um efeito positivo, um efeito de onda. A sua positividade, o seu bem-estar transmite e conecta com o bem-estar da outra pessoa. A sua essência desperta a essência da outra pessoa. Isso é uma verdade pouco praticada, mas talvez seja o momento de resgatar esse conhecimento. Quando você está conectado com a sua essência, você naturalmente, às vezes sem falar nada, você consegue despertar a essência da outra pessoa. E você tem sido capaz de expressar mais a sua criatividade, sua intuição? Essas também são qualidades que você está exercitando a criatividade nesse momento, a intuição. É fundamental. Por quê? Nós estamos diante do desconhecido. Então, as ferramentas de planejamento que a gente usava antes da pandemia, provavelmente nesse momento não tem muito efeito. Então, você vai ter que usar a sua criatividade, sua intuição, para tentar entender que mundo está chegando, né? Qual é o mundo que
está chegando em nossa direção. Quais são as características da economia, da política, né, da sociedade, né? Como é que vai estar estruturada a sociedade, o que as pessoas vão necessitar, né, no próximo estágio, quando a gente sair dessa crise, o que vai ser necessário. E de forma criativa, intuitiva, antecipar e oferecer aquilo que as pessoas precisam, sejam produtos, sejam serviços, sejam benéficos, obviamente. Expressar essas qualidades não depende da situação externa que você está vivendo, mas da disposição em acessar a sabedoria da sua essência a cada momento. É o que eu acabei de comentar com você. Se você esperar a situação ideal para você poder estar conectado com a sua essência, provavelmente você vai esperar a vida inteira. E talvez não só essa, as próximas também. Então não adianta esperar uma situação ideal. Aproveitar essa situação para poder trabalhar as suas partes, aquelas que ainda não estão alinhadas com a sua essência, para você poder expressar o melhor dentro de você. Quais são as características mais importantes da essência ou consciência dentro de nós? Primeiro, ela não é individual. Diferente da personalidade, né? É diferente em cada pessoa, a essência é única. Ela se expressa de forma diferente, mas a essência é única. E ela está conectada a algo maior do que nós. Por isso que eu comentei, quando você está conectado com a essência, ajuda as pessoas à sua volta a também se conectarem com a essência se elas estiverem, de alguma maneira, conectadas com elas mesmas. Ela nos inspira a realizar aquilo que a sociedade está precisando. Então, eu diria que a essência, em inglês, é selfless, quer dizer, ela não é egoísta. Ela pensa no bem comum. Então, se você está conectado com a essência, você sabe nesse momento o que a sociedade está precisando e de que forma usar os seus talentos, os seus dons, talentos e capacidades para contribuir com a sociedade, com a comunidade, com a organização que você trabalha. A conexão com a essência também ajuda você a saber o que é certo a cada momento. Então, você não precisa ficar pensando. A conexão com a essência, ela é sharp knife, né? Uma faca bastante afiada. Ela vai direto no ponto. Você só precisa estar conectado, silenciado, né? Silenciando as partes do pensamento contínuo para criar espaço para que a essência possa falar. E ela fala através da intuição, através da inspiração, através da criatividade. Ela revela o melhor em cada um de nós. Claro, a essência é você. Sou eu. Se eu estou conectado com a essência, ela naturalmente leva você a expressar os seus valores mais elevados. Ela contagia os outros com seu entusiasmo e seu otimismo intrínseco, como eu comentei com vocês, né? A essência é entusiasmante, é contagiante. Estar perto de uma pessoa que está muito conectada com a essência, por exemplo, um artista, né? Que está fazendo um show, que está num momento muito conectado com ele mesmo, aquilo gera uma onda, né, de felicidade, de conexão, né, em que a gente até se perde, né, da nossa identidade separada, né? Uma das grandes alegrias da vida é quando você se esquece de si mesmo, né? Quando você está conectado a essa consciência maior. E o contrário é verdadeiro. Sempre que a gente perde a conexão com a essência, o medo se alastra rapidamente. Então, eu diria que é uma responsabilidade do líder não se desconectar da essência nesse momento. Porque se ele fizer isso, ele vai gerar medo. Medo vai conectar com o medo das pessoas, da equipe da sua organização. Isso vai gerar um malefício terrível, né? Não há nada pior nesse momento do que incentivar o medo, alastrar o medo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas voltam ao interesse próprio. Elas começam a pensar só na própria sobrevivência. Eu diria que o grande papel do líder é não permitir que isso aconteça. E o sistema de proteção que ele tem para que isso não aconteça é a conexão com a essência, é a conexão com o self, é a conexão com a confiança básica. A essência, uma outra qualidade é confiança, ela confia. Ela tem uma fé intrínseca na humanidade, no nível maior, na existência, né? Tem uma confiança intrínseca de que, por pior que seja o momento que a gente esteja vivendo, esse momento está tentando nos ajudar a nos conectar com as nossas qualidades mais valiosas, mais profundas e mais benéficas, tanto para nós quanto para as outras pessoas. O slide final dessa apresentação vem dessa consultora que eu comentei com você,
vocês. Ela é chairwoman da Egon Zehnder, uma consultoria da Suíça, né, na área de recolocação, executivos. E ela falou uma frase no artigo que eu vou postar, eu vou mandar para vocês. É um artigo que ela escreveu justamente sobre liderança e a importância da conexão com a essência. E eu peguei uma frase do artigo dela e coloquei aqui na minha apresentação, porque eu acredito que é uma frase muito poderosa nesse momento. Nessa crise, os líderes precisam tomar decisões difíceis que terão enormes significados e impactos éticos, econômicos e sociais. Isso significa que aqueles que têm posição de liderança terão que se aprofundar ainda mais para descobrir quem realmente são. Eles terão que descobrir e se conectar com as suas essências. Esse talvez seja o passo mais importante que os líderes precisam dar nesse momento. Não é competência, não é mais conhecimento, obviamente que isso tudo ajuda, mas é como você, como líder, pode se conectar com a sua essência para você exercer a sua liderança de forma plena, ok? Obrigado aí por terem me ouvido nessa parte inicial, né, dessa apresentação.